Nesse vídeo, eu vou te mostrar qual é o passo a passo de como saber qual que é o tipo de serviço que realmente o seu cliente precisa. Então, vem comigo. Meu nome é Camila Reis, sou engenheira civil e eu atuo com engenharia condominial. E nesse vídeo eu venho te dar algumas dicas, te contar como e quais serviços você pode oferecer ali para o seu cliente, para aquele gestor condominial, síndicos ou administradores de condomínio. E assim como em qualquer outro tipo de edificação, os condomínios eles precisam passar por inspeções e até vistorias periódicas, que é a fim de identificar ou até prever ali as anomalias que venham a acontecer nessa edificação. Então, como saber qual tipo de serviço que realmente seu cliente precisa? Qual que é a finalidade desse serviço? E aqui nós entramos. Vou compartilhar com vocês uns slides para vocês poderem acompanhar todo o raciocínio. Então, começamos pela a determinação de como saber quais são essas dicas para a gente poder definir ali qual o tipo de serviço que o seu cliente realmente precisa. Então, vamos lá. Faça uma reunião prévia com eles. Por que eu digo isso e sempre coloco como uma das principais dicas? Porque aqui nessa primeira reunião que você vai questionar qual que é a finalidade desse serviço. Muitas das vezes o síndico ele solicita ali uma vistoria, uma inspeção, e a finalidade dela não é realmente para o fim daquele serviço que ele está solicitando. Então, às vezes é para um fim, não de reparação, mas para um fim de mover ali uma ação judicial contra a construtora, ou solicitar junto à construtora as reparações ou o cumprimento das garantias. Então, eu sempre indico, faça uma reunião prévia com o seu cliente, verifique qual que é a finalidade. A finalidade é realmente ali entrar com uma ação judicial. Procure saber mais sobre a questão do advogado, o que realmente o advogado precisa, quais as informações que ele precisam constantes naquele laudo, tá certo? Então, é super importante essa reunião prévia com o seu cliente, para que você tenha ali sabedoria na hora de indicar qual que é o melhor serviço. Às vezes você realizar uma inspeção predial com uma finalidade, por exemplo, para um laudo que precisa de reparação, ela não seja adequada. Às vezes você não vai constar ali quais são as terapias, qual é o prognóstico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Depois, realize uma pré-vistoria. Por que eu indico isso? Algumas vezes, eu realizei ali um acompanhamento junto ao meu cliente, fiz essa reunião prévia e pedi para dar uma olhada no ambiente, no local que ele realmente precisava da prestação desse serviço, de uma análise desse serviço. E aí, acabou que eu identifiquei outros pontos que necessitavam também desse tipo de vistoria, desse tipo de inspeção, tá? E aí, acaba que tinha passado despercebido, porque no conhecimento do síndico, aquele local também não incluiria. Então, às vezes, faça uma vistoria prévia de forma global, de forma generalizada, sabe? Peça para o seu cliente, olha, em vez de tal ambiente, só de tal ambiente, vamos dar uma olhada de forma geral aqui no subsolo, ali no barrilete. Faça esse tipo de identificação, porque você consegue constar ali na sua proposta já, às vezes, alguns ambientes que o seu síndico não estava ali nem, o seu cliente não estava ali nem se preocupando, ou não tinha sabedoria, ou conhecimento, na verdade, de que aquele ambiente também poderia constar ali naquele laudo, ser objeto também de estudo que você vai realizar. E aí, depois desse esclarecimento, a gente sabendo qual que é a finalidade do laudo, qual que é a finalidade do serviço, através da reunião, dessa análise que você faz prévia, e depois da pré-vistoria, você fazer o reconhecimento da área, para verificar quais ensaios realmente necessitam, quais são os ambientes que realmente precisa ali daquela vistoria, daquela perícia ou inspeção. Depois de você definir, nós entramos, então, para a parte de tipos de serviço que você poderá oferecer de acordo com a demanda daquele condomínio. E é onde eu trago aqui para vocês
os 5 tipos de serviços que você pode oferecer ali, dependendo da finalidade dos serviços que o condomínio precisa, que aquele síndico precisa. Então, nós temos a vistoria, a inspeção, a auditoria, perícia e consultoria. Cada uma delas possui ali a sua peculiaridade, elas são diferentes entre si. E cada uma tem uma finalidade final ali naquele laudo, naquele parecer que você vai fornecer. Então, a vistoria é a constatação do problema. E aí nós temos, então, um exemplo da vistoria de recebimento de obra. Então, o que seria só essa vistoria, né? O que seria só a constatação? Seria você ali demonstrar, descrever no laudo quais são os problemas que apareceram naquela edificação, quais são as manifestações patológicas, as anomalias, vícios construtivos, vícios ocultos, toda a parte de descrição do problema. Então, você vai lá, faz a identificação e emite um documento ali, constando onde foi identificado, fazendo uma análise só da constatação, realmente ir lá ver e descrever sobre. Então, normalmente, quando nós vamos fazer ali uma vistoria de recebimento de obra, é mais esse tipo de serviço. Você vai lá ver, constatar se tem algum problema ou não, tá? Então, você entra, pelo menos quando vou realizar esse tipo de vistoria, a gente costuma elaborar um checklist posterior à vistoria, aquele checklist antes do laudo. Por quê? Porque a construtora ela tem uma urgência ali para entregar esse empreendimento. Ele tem uma urgência na hora de entregar ali para a administração assumir e então permitir a entrega das chaves por conta de atrasos, obviamente. E aí, quando nós fazemos essa vistoria, eu venho constando, olha, tais problemas, anomalias, vícios construtivos, venho destacando ali, realmente em tópicos, todos os problemas em cada ambiente, em cada sistema construtivo. Às vezes um defeito ali na hora de instalação de uma torneira, ou até o defeito daquela torneira de fábrica, a gente pede substituição. Então, nós fazemos um checklist mesmo, descrevendo quais são os problemas que nós identificamos. Então, isso seria uma vistoria. A vistoria seria a constatação do problema, apenas. E depois, nós entramos, então, na parte de inspeção. E tem aí uma diferença, porque a inspeção, além de você constatar, você vai analisar aquele problema. E aí entra, então, a parte de inspeção predial. E dentro da inspeção predial, ela se distingue ali em 3 níveis, que é o nível 1, nível 2 e o nível 3, certo? De inspeção predial. A inspeção nível 1 é quando você um profissional unidisciplinar, você pode ser só engenheiro civil, só engenheiro elétrico, só engenheiro mecânico, você faz uma inspeção ali no sistema que é correspondente à sua área, né? Então, se eu sou engenheira civil, eu faço ali a minha inspeção na área de construção civil, na parte civil daquela edificação. E aí, quando eu faço ali na parte de vistoria, de inspeção, perdão, de nível 1, é um único profissional, unidisciplinar, e lá eu faço a constatação e análise daquele problema, realmente colocando ali quais foram os motivos, às vezes, as causas, certo? Daquele problema em questão. Quando eu faço a inspeção nível 2, já é uma inspeção que ela conta com uma equipe multidisciplinar. E o que seria isso? É uma equipe que conta com engenheiro civil, engenheiro elétrico e engenheiro mecânico, por exemplo. Então, nós englobamos todos os sistemas daquela que constitui aquela edificação. Então, não é só mais um profissional que faz, mas sim vários profissionais, né, multidisciplinar, a fim de realmente fazer ali um check-up naquela edificação. E aí, nós temos também, nesse nível 2, a realização de alguns outros ensaios, tá? De alguns ensaios técnicos ali, que auxiliam realmente na análise daquele problema. E aí nós temos, então, a inspeção nível 3. O que seria a inspeção nível 3? Ela seria a parte onde o engenheiro, ele faz uma análise ali e faz algumas orientações, ele seria em tudo do nível 2, mas acrescentado ali umas orientações referentes aos planos de manutenção, planos de reforma, tá? Então, inclui isso, é o nível 2, mas com acréscimo ali dessas orientações referentes às manifestações, às manutenções, prediais. E aí ele apresenta, nesse tipo de serviço, na inspeção, a tabela GUT. O que seria a GUT? A GUT é o grau de
de gravidade, urgência e tendência, tá? E é através dela que você apresenta ali para o síndico os problemas e a ordem que ele deveria, qual que é a atenção realmente que ele deveria dar para tal problema. Então, ali, quando a gente determina, eu vou trazer depois até um vídeo explicando sobre a aplicabilidade dessa da GUT, na gravidade, na tendência, na urgência e na tendência, perdão, é através daquela tabela que o síndico vai começar a organizar as ações de reparações, de correções dentro daquela edificação, tá? E aí, depois da inspeção, então nós tivemos a vistoria, que foi ali realmente a constatação do problema, a inspeção é a constatação e a análise, aí entre os 3 níveis de inspeção predial conforme a norma, e aí nós temos a auditoria. Então, a auditoria, ela seria uma análise de documento. Um exemplo dela é a auditoria de desempenho de projetos. Normalmente, essa análise de projetos, eu executo ela quando, por exemplo, quando tem algum problema, onde provavelmente ele é decorrente de um vício construtivo, e eu volto lá atrás para poder fazer essa identificação, tá? Então, eu verifico, faço auditoria ali dos projetos, auditoria dos memoriais, tá? E também verifico se tudo aquilo que foi considerado desde os projetos, desde os memoriais, estão em atendimento às normas de desempenho, as normas que são específicas de daquele sistema, de cada sistema. Então, essa auditoria normalmente pode ser realizada tanto na auditoria de desempenho de projetos, para ver se realmente está conforme a norma. Existem auditorias na parte financeira. Olha, então foi feita ali uma obra, precisa fazer uma verificação se da parte de financeiro, entra nesses critérios aí, desse tipo de serviço, para dentro do condomínio, para atuar dentro do condomínio, tá? Então, quando eu faço esse tipo de auditoria de documentação, é para constatar se realmente aquilo que foi construído, ele está de acordo com os projetos, memoriais e normas técnicas. Não tem muito aqui o que prolongar, tá? Resumindo, é uma análise de documentos. E aí nós entramos, então, na perícia. Perícia, normalmente, muitos dos profissionais falam de perícia, principalmente de perícia judicial, que é quando o juiz nomeia o profissional habilitado ali, ou que tem um cadastro realmente no Tribunal de Justiça, tá? E aí, o que seria a perícia? A perícia, ela vai desde a constatação, a análise e determinação de origem, causa e mecanismo, tá? Então, aqui, como eu coloquei de exemplo, a perícia judicial. Então, a perícia, ela é mais aprofundada. Então, você vai trazendo aquele laudo, uma análise, além da análise daquele problema, tanto a parte de origem, você também citar a causa, quais são os mecanismos daquele problema. Então, o que seria isso? O que seria a perícia de uma forma mais completa? A perícia também, ela inclui a parte de prognóstico. O que seria o prognóstico? Seria ali uma análise de como aquele problema ele poderia evoluir, tá? E aí, muitos clientes, eles acabam entrando, há uma confusão, às vezes, durante a solicitação ali do cliente, que é um outro ponto que deve se tomar cuidado, é que na maioria das vezes o cliente, ele entra em contato, solicitando ali uma inspeção, quando na verdade o que ele precisa é realmente de uma perícia. É nessa ferramenta que nós fazemos todas essas investigações de causas e origens, tá? Realizam ensaios comprobatórios, ensaios investigativos e avaliando da forma mais profunda ali as consequências e elaborando esses laudos que normalmente são utilizados na justiça. E é através também desse laudo que nós fazemos ali, às vezes, o levantamento de uns gastos que teve em relação a esses problemas, às vezes questão de dano moral, a questão de danos materiais que poderia trazer aquela situação, tá? Então, na perícia, ela é uma forma mais completa, tá? Então, nesse ponto, eu costumo dizer que ele é um trabalho um pouco mais aprofundado, um pouco mais detalhado. E aí nós entramos, então, na consultoria. O que seria a consultoria? A consultoria, além de tudo que está ali dentro da perícia, ela também descreve a parte de
prescrição de tratamento, vamos dizer, daquela manifestação, daquela anomalia, tá? Daquele item que já foi periciado. Então, o que seria a parte do prognóstico, que nem eu falei para vocês, entra em relação a você descrever. Olha, se você, síndico, não fazer esse tipo de reparação, o problema ele pode vir a agravar de tal maneira, de tal forma, trazendo tais problemas, e a terapia para a solução. Então, nesse atual condições que se encontra esse sistema, esse problema, é x, fazer a descrição, fazer ali, às vezes, um caderno de encargo. O que seria isso? Descrever quais tipos de material que deve utilizar, qual que é a forma de execução. Então, fazer todo o detalhamento de como fazer a terapia, o tratamento daquele problema, daquela anomalia que foi identificada, tá? E aí, além desses serviços, para condomínios, nós temos também a parte de planos de manutenção, plano de reforma e fiscalização de obra, que são outros 3 serviços, além dos laudos, porque todos aqueles outros 5 serviços que eu descrevi para vocês, são serviços que resultam ali numa documentação em que, com ela em mãos, o síndico vai tomar alguma providência, alguma ação, tá? E aí, desculpa pelo barulho, e aí, com esses documentos, com esse laudo, com esse parecer técnico em mão, o síndico vai conseguir tomar alguma ação referente àquela situação, seja de forma judicial, seja de solicitação de atendimento à questão da garantia, na parte de manutenção, né, que define ali a questão das manutenções. Então, todos aqueles outros 5 que eu falei, eles vão resultar ali num relatório, num documento técnico que vai entregar em mãos para o síndico. Nesse caso do plano de manutenção, plano de reforma e fiscalização, são alguns serviços que os condomínios eles necessitam de um acompanhamento mais prolongado. E o que seria isso? O plano de manutenção, ele inclui a parte desde a elaboração e o acompanhamento. Então, você como profissional técnico, você entra ali na parte de elaboração, você vai fazer o levantamento. Se é um residencial novo, se é uma edificação nova, você vai pegar o plano, o manual do síndico, perdão, ou o manual de uso e operação, em que a construtora já coloca ali naquele documento que é entregue para o síndico, assim que ele assume, ele já entrega uma prévia ali de quais os sistemas e quais são os tipos de manutenção que cada sistema precisa, dependendo ali do equipamento, dependendo ali do material utilizado, tá? E aí, quando não tem, onde nós indicamos, então, a realização da inspeção predial de pelo menos o nível 3, que é lá no nível 3, onde coloca ali as orientações do plano de manutenção, você realiza a inspeção, faz a identificação de todos os sistemas, as condições que está todos aqueles sistemas que constituem aquela edificação, e aí você elabora o plano de manutenção, tá? Aqui costuma... Só um minutinho. Então, aqui é onde que gera uma dúvida, tá? Se nessas edificações mais antigas, se elas possuem, se elas já possuem ali algumas manifestações patológicas aparentes, já tem algum problema, uma anomalia, e aí eu preciso implantar o plano de manutenção. Qual das duas eu faço primeiro? Então, essa é uma das dúvidas que a maioria dos meus clientes tem. E aí é onde que a gente sempre recomenda as reparações, as correções que precisam ser feitas, elas têm que ser feitas antes de implantar esse plano de manutenção, para depois você colocar, então, em prática esse plano. Não que você deve ignorar ali os outros sistemas, falando de um sistema específico. Se aquele sistema já apresenta problema, você só vai começar o plano de manutenção daquele sistema quando você já solucionar ali aquela manifestação patológica, aquele problema que já vem apresentando. Então, você, como engenheiro condominial, você entra na parte de elaboração e acompanhamento, porque na parte de acompanhamento você precisa ali montar um orçamento para que caiba dentro realmente ali da parte financeira daquele condomínio, a parte de contratação das terceirizadas que vai fazer ali essa manutenção, tá? Então, você vai estar presente ali durante todo esse ano.
às vezes fazendo um acompanhamento semanal, normalmente que a gente recomenda, um acompanhamento quinzenal, tá? Mas nunca passar dessa quantidade. Você tem que ter ali conhecimento e verificar se os registros necessários estão sendo feitos. Temos que lembrar que manutenção sem registro é como se manutenção feita, sem registro é como se ela não fosse feita. E aí nós entramos para o outro serviço, então, que é o plano de reforma. E o plano de reforma não é você, engenheiro condominial, que vai elaborar ele, caso algum morador ou caso algum condômino deseja realizar uma reforma. Você vai servir como verificar a parte de consultoria, a parte de verificação desses planos e fiscalização. E aí é onde que entra o seguinte, você vai orientar ali aquele morador, aquele proprietário, quais são as normas que deve seguir para a elaboração desse plano de reforma, em que o profissional que vai realizar a reforma naquele apartamento, naquela unidade privativa, vai te apresentar esse plano de reforma. E aí você vai atuar também de forma de fiscalização e verificação desse plano. Aí fica a questão da demanda, olha, vamos combinar um valor X com o cliente, com aquele síndico, para a gente cobrar tanto por cada demanda, por cada morador que for fazer essa reforma, a gente vem e analisa o plano faz análise dos projetos, faz verificação do material que vai ser trocado, às vezes fazer alguma alteração que não é permitida dentro daquele projeto, e aí cabe a você, como engenheiro condominial, que faz esse tipo de acompanhamento e fiscalização para o condomínio, liberar ou não a obra. E aí você vai realmente fazer essa fiscalização ali, algumas visitas, para saber se aquela reforma, se aquela alteração, ela está correspondendo o que consta naquele plano de reforma. E aí é que entra seu papel ali de forma contínua dentro desse condomínio também. E outro serviço é a fiscalização de obra, que é verificar a execução de obras nas áreas comuns do condomínio. E aí a fiscalização é um acompanhamento mais próximo, né? Onde ali você vai verificar se tudo que consta naquele contrato com aquela prestadora, aquela terceirizada. Então, por exemplo, pintura predial, está realizando a pintura, você verificar se as tintas que foram acordadas em contrato estão sendo realmente aplicadas, se o método de calafetação de fissuras, a raspagem ali da superfície em pontos que apresentam infiltração está sendo feita. Então, todo esse tipo de acompanhamento, de fiscalização, vai ser feita por um engenheiro condominial. E aí ele vai apresentar relatório, seja ele fotográfico, de acompanhamento de obra, tá? Então, aqui cabe também um acompanhamento periódico. Então, se o contrato com essa terceirizada dure 3, 4 meses, você também vai estar lá dentro do condomínio prestando esse tipo de serviço e passando ali para o síndico todas as informações necessárias para garantir que realmente seja executado aquele serviço ali dentro do escopo do serviço. E aqui também entra o caderno de encargos, que seria descrever a forma como deve ser, ele pode ser utilizado como base ali para coletar os orçamentos necessários para a definição de como a empresa vai prestar esse serviço. Então, nesse ponto aqui, você como engenheiro condominial também vai estar presente dentro do condomínio de uma forma, como é que eu posso falar? Uma forma mensal, vamos dizer, né? Ou ali de acordo com a duração recorrente, né? E aí, depois que nós saímos dessa parte, existem alguns termos técnicos que nós utilizamos dentro da engenharia, tanto a engenharia diagnóstica quanto a engenharia condominial, porque a gente precisa entender que a engenharia condominial, ela é um braço, eu até falei isso anterior num vídeo aqui do canal, ela é um braço da engenharia diagnóstica, com alguns procedimentos, algumas diretrizes voltadas direto apenas para condomínio. Então, muitos dos termos, muitos dos serviços que são oferecidos dentro da engenharia condominial, ela vem da engenharia diagnóstica, tá? E que ali realmente feita e aplicada dentro de condomínios, direto com condomínios. E aí nós temos, então, a profilaxia, diagnóstico, prognóstico, que nós já até falamos anteriormente, terapia e anamnese. E o que seria isso? Então, a profilaxia remete aos meios de evitar e prevenir as doenças, as ações de cautela, a fim de evitar anomalias ou problema na edificação. Então, a profilaxia, ela vem lá de trás, às vezes ali na elaboração do projeto, ali na parte de execução
desses serviços, dos sistemas, né, execução da obra, ou até mesmo os meios de evitar ou prevenir essas doenças é realizando as manutenções, né? Então, nós batemos muito na tecla aqui que a manutenção, ela é necessária para garantir ali que aquele sistema, que aquele componente, ele cumpra ali, às vezes, com a vida útil, né, que foi determinada para aquele elemento. E aí nós temos o diagnóstico, que é o que diz respeito ao conhecimento acerca de origem, causa dos problemas daquela edificação, que é realizado através de ensaios. Então, o diagnóstico, ele às vezes não é só sempre visual, mas assim, demanda, às vezes, ali a realização de alguns ensaios, tá, necessários. E aí, nós temos, então, o prognóstico, que seria estipular qual a evolução daquela anomalia com o passar do tempo, tá? Então, verificar. Então, nós temos uma infiltração. Se essa infiltração não for tratada agora, uma infiltração que ela aparece, por exemplo, numa laje, ela pode vir como é que fala? Aparecer as eflorescências, com as eflorescências, ali aquela manifestação, ela pode evoluir para uma corrosão de armadura, depois, posterior, ali a perca de desempenho daquela estrutura, até a perca da funcionalidade, perdão, com o passar do tempo. Então, em análise do que é aquele problema, ela pode evoluir e vir a agravar ali naquela estrutura, tá? Naquele sistema. E nós temos a terapia, que ela está associada ao tratamento da enfermidade, que seria a solução e medidas a partir das etapas anteriores. Então, se eu identifiquei ali uma corrosão de armadura numa laje, quais são os tipos de terapia adequados para aquele local? O que eu tenho que evitar? O que está causando aquilo dali? E como eu tenho que tratar aquilo dali de uma forma adequada para que não volte a ter problemas. Seria mais ou menos isso. Essa seria a terapia. E aí nós temos a anamnese, que é uma entrevista conduzida pelo profissional, que tem a finalidade de saber qual o ponto de partida no diagnóstico, ou seja, saber onde aquele problema está ligado na identificação. Então, nesse tipo na anamnese, que é essa entrevista, ela pode ser também considerada aquela entrevista que eu falei lá atrás, com o síndico, aproveitar aquele momento para você questionar ali em relação com quanto tempo que aquele problema apareceu, se depois que o condomínio ele passou por alguma reforma, se ele veio aparecer assim após que assumiu o condomínio na parte, recebeu o condomínio daquela edificação, daquela construtora, se a construtora já deu algum tipo de manutenção ou atendimento de prazo de garantia em relação àquele sistema, verificar o que pode ter ocorrido, o que levou ao aparecimento daquela anomalia, tá? Então, essa daí seria a anamnese. Aproveitar aquela primeira dica lá daquela entrevista para saber qual a finalidade do serviço e já fazer essa entrevista conduzida para saber de onde que poderia ter vindo aquele problema, o que ocasionou aquela situação daquele aparecimento daquele problema, da anomalia, das manifestações patológicas. E aí, nós temos, então, uma das grandes dúvidas que são geradas aqui, que possui aí entre os profissionais, qual é a diferença entre laudo técnico e parecer técnico? O laudo técnico, ele é uma peça na qual o perito, um documento na qual o perito, ou o profissional, né, quer dizer, o profissional habilitado, relata o que ele observou, dá as suas conclusões, ou avalia, fundamentando, de forma fundamentada, certo? Então, tem que colocar ali, não é simplesmente uma opinião, porque a opinião, ele é o parecer técnico, tá? Então, tudo que tem no laudo, ele deve ser fundamentado. Os ensaios que foram utilizados, qual foi a metodologia desses ensaios, qual o valor das coisas, as perdas, questão de direitos, tá? Daquele cliente, daquele síndico, do condomínio de uma forma geral. E o parecer técnico, ele nada mais é do que uma opinião, conselho ou esclarecimento técnico que é emitido ali por um profissional legalmente habilitado, que é um assunto de especialidade. Então, diferente do laudo, que ele deve ser fundamentado, o parecer técnico, ele é mais um esclarecimento, um conselho, uma opinião desse profissional, tá? E aí, pessoal, aqui nós encerramos a nossa aula. Eu agradeço muito pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá bom? E que, se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, já compartilha com seus colegas esse vídeo, e eu quero trazer mais e mais conteúdos para vocês. Então, muito, muito obrigada, tudo de bom e até mais!